Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu esperava por esse momento ansiosamente para estar aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Sara. E hoje nós temos muitas habilidades a desenvolver assim, juntinhos. Vamos conhecer? Iremos identificar a função social dos textos que circulam em diferentes espaços no cotidiano, mídias impressas de massa digital. Também iremos ativar o conhecimento prévio sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, o espaço, os propósitos comunicativos e o gênero. Iremos também localizar informações explícitas em textos, faremos a leitura de palavras novas com precisão na decodificação e, no caso de leitura por palavras frequente, iremos fazer a leitura por memorização. Iremos fazer a leitura também de frases curtas, com ritmo e entonação. Identificaremos os elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens principais, enredo, tempo e espaço. Escreveremos frases de forma alfabética, utilizando grafemas que representam fonemas, letras que representam os sons. Mas antes da gente começar a desenvolver todas essas habilidades, temos uma história nova para conhecer hoje. Você quer saber qual é? É hora de ouvir a nossa história. Puxa a cadeira e vem escutar comigo a história de uma menina que aprontava todas, que vivia falando coisas que não aconteciam. O nome da nossa história é A Mentira Tem Perna Curta. Esse texto é da autora Rosi Gada Conte. Vamos conhecer a história? Costuma-se dizer que as mentiras têm pernas curtas, cabeça de pera, pescoço comprido, corpo coberto de pelos e os olhos tortos, que são grandes e metidiços, ou pequenos e mal-educadas. Depende, pensava a Dalgisa com os seus botões. Podem ser isso tudo e muito mais. Ela era uma especialista em mentiras, das quais possuía uma coleção interminável. Eita, Dalgisa que aprontava. Vamos ver que mentiras ela contava. Eram tantas e tantas as suas mentiras que já não sabia onde havia de as guardar. No começo, ela escondia-as apenas no seu quarto, debaixo do tapete, no fundo do guarda-vestidos, atrás do aquecedor. No fundo do armário, então, tinha uma prateleira repleta de frascos cheios de mentiras. Olha só o tanto de frascos e o tanto de mentiras dentro deles. Mas rapidamente as mentiras encheram o quarto, começando então a saltar para fora, espalhando-se pelos lugares mais impensáveis da casa. Logo que uma saltava para fora, a Dalgisa apressava-se a tapá-la com outra ainda mais curta. Cada vez que uma mentira escapava, a Dalgisa procurava uma outra mentira maior ainda para cobrir aquela anterior que havia escapado. Vamos ver o que a Dalgisa fazia com essas mentiras que escapavam. Quando as mentiras começaram a sair, ela até as achava divertidas e, por isso, tentou torná-las suas amigas, mas bem depressa teve de dar o dito por o não dito. Não se pode confiar em mentiras. O problema é que as mentiras não desaparecem logo, quando é preciso, permanecendo ali, à espera do melhor momento para soltarem para fora e causarem uma desgraça. Olha só, mentira não traz coisas boas. Eis a razão porque a vida de Adalgisa se estava a tornar uma verdadeira tragédia, em vez de ser uma comédia. Ela passava o tempo a vigiar e a aprender todas as suas mentiras.
E para isso, via-se obrigada a criar novas mentiras, um círculo sem fim. Cada vez que uma mentira aparecia, ela colocava outra para cobrir. E assim continuava, mais e mais mentiras eram criadas. Adalgisa, já lavaste os dentes? Perguntava a mamã e ela respondia, já, mamã, e também lavei as mãos. Pof! Mal acabava de falar, eis que a mentira saltava para o ombro da mamã e a rir-se soprava-lhe a orelha toda a verdade. Sabes, Luísa, contava a Dalgisa cheia de gozo à sua amiga, que o meu avô tinha uma vaca chamada Celeste e que sabia falar. Olha só como a Dalgisa inventava mentiras, uma vaca que sabia falar. O que será que ela vai contar depois disso? Você quer saber? Tem que esperar a aula de amanhã, que a gente vai continuar essa história. Porque hoje eu trouxe para vocês uma outra história de alguém que também inventava mentiras. Olha só, a Dalgisa era uma menina que vivia rodeada de mentiras. E eu trouxe uma história de alguém que também, por conta de algumas mentiras, se deu muito mal. Sabe qual é? Qual é a história de hoje? Nós vamos descobrir juntos. E para isso eu trouxe uma caixa presente. Caixa presente, o que trouxe para a gente? Vamos descobrir o que a caixa trouxe para a gente descobrir qual a história do dia. Vamos abrir a nossa caixa. Deixa eu ver o que tem sobre a história aqui para nos ajudar a descobrir. A caixa presente me trouxe martelo. Que história será que tem um martelo? Deixa eu ver mais o que ela trouxe. Um pedaço de madeira? Que história tem um martelo e um pedaço de madeira? Trouxe também, olha só, um senhor. Quem será esse senhor? Um senhor, um pedaço de madeira e um martelo. Ainda precisamos de ajuda. Deixa eu ver o que mais a caixa presente trouxe para a gente. A caixa presente trouxe também um bonequinho de madeira. Você já sabe qual é a história? Tá faltando mais uma coisa, vamos ver. Temos uma baleia. Que história que tem uma baleia, que tem um velhinho que usa madeira para construir bonecos? Você já sabe qual é? Vamos relembrar aqui o que a caixa presente nos trouxe. Vamos lá? A caixa presente nos trouxe um martelo. Ela também nos trouxe um pedaço de madeira. Além do bonequinho de madeira, ela também nos trouxe carpinteiro que trabalha com a madeira. E, por último, elas nos trouxe uma baleia. Qual é a história que nós vamos falar hoje? Isso mesmo, é Pinóquio. Essa história é do autor Carlo Collodi. Você conhece essa história? Vamos ouvi-la? Olha só, Gepeto é o nome desse velhinho. Era uma vez um velhinho que vivia sozinho. Ele vivia esculpindo madeira, fazendo vários e vários brinquedos. Um dia, ele achou um pedaço de madeira e fez um bonequinho lindo. E ele ficou muito encantado com esse boneco que ele fez. Tão encantado que ele brincou com ele bastante e deu para ele o nome de Pinóquio. Nesse dia em que ele brincou com este boneco e que fez essa obra de arte, ele pensou,
Eu gostaria que esse boneco fosse um menino de verdade para ser meu filho e me fazer companhia. E foi dormir. Enquanto ele dormia, aconteceu uma coisa. Naquela noite, a fada madrinha, a fada azul, ela foi até o boneco e fez uma mágica. Quando ela fez essa mágica, Pinóquio se transformou em um boneco com vida. Não um menino de verdade, mas um boneco com vida. E além disso, a fada madrinha ainda deu para ele uma consciência. Mas não uma consciência na cabecinha dele. Era uma consciência no formato de um animal. Você sabe qual era o animal? O grilo falante. Então, Pinóquio ganhou vida. Era um bonequinho de madeira com vida e que tinha uma consciência que era o grilo falante. No outro dia, no dia seguinte, quando Gepeto acordou, que foi pegar o bonequinho que ele tinha feito para brincar, ele percebeu que o boneco estava se mexendo, que o boneco tinha vida. E ele ficou muito feliz com aquilo. Sabe o que ele pensou? Toda criança precisa ir para a escola. E já preparou alguns materiais. Então, Gepeto arrumou Pinóquio, pegou uns livros e mandou que ele fosse para a escola. E disse, Pinóquio, vá para a escola, mas não desvie o caminho. Quando terminar a aula, volte para casa. E Pinóquio disse, sim, papai, assim farei. E foi. Só que, mas no caminho, ele encontrou dois seres que eram ruins, malvados e olha, com pensamentos perversos. Esses seres, eles convidaram Pinóquio para ir para uma ilha chamada Ilha dos Prazeres. Pinóquio foi, apesar do grilo, que era a sua consciência, falar que ele não deveria ir. Mesmo assim, ele foi, conheceu amigos e ele ficou encantado. Lá tinha parque de diversões, muitos doces, sorvetes, tudo que criança gosta. Só que tudo isso tinha umas porçõezinhas mágicas que faziam ele se transformar em algo. Foi quando Pinóquio percebeu que estava se transformando num burrinho. Desesperado, ele começou a chorar e a chamar pelo grilo falante, que era a sua consciência. De repente, quando começou a crescer as suas orelhas e o rabo e ele se transformar nesse burrinho, ele chamou o grilo falante, que era a sua consciência. Então, o grilo começou a perguntar o que ele estava fazendo ali. Pinóquio, que não queria contar a verdade, começou a mentir. E ele percebeu que cada vez que ele mentia, o nariz dele crescia. Cada mentira que ele contava, o nariz dele ficava maior. Mas mesmo assim, o grilo, que tinha a função de orientá-lo, chamou quem? A fada madrinha e pediu para que a fada madrinha ajudasse Pinóquio a sair daquele lugar. E a fada azul, ajudou. Pinóquio voltou para casa. Porém, quando ele voltou para casa, não encontrou Gepeto. Porque Gepeto, preocupado com Pinóquio, que já fazia dias que havia sumido, tinha saído à procura dele. Então, Pinóquio não o encontrou. Quando chegou em casa, ficou sabendo que Gepeto tinha ido buscá-lo em alto mar. O que Pinóquio fez? Foi procurar pelo pai. E pegou uma embarcação, uma jangada e saiu. Só que pelo mar, ele acabou sendo engolido por uma grande baleia. E olha só que coincidência,
Dentro da baleia ele encontrou quem? Gepeto, que já estava há vários dias lá, esperando por Pinóquio. Eles se abraçaram. Pinóquio pediu desculpa pelas mentiras, por ter desviado o caminho da escola. Prometeu que jamais faria isso novamente. E teve uma ideia. Aproveitou que o estômago da baleia estava cheio de madeiras e resolveu fazer uma fogueira. E assim eles fizeram, com a ajuda do outro, Gepeto e Pinóquio. Fizeram uma fogueira. Assim a baleia começou a sentir uma coceirinha lá na garganta e começou a tossir. E em um desses momentos, ela acabou jogando para fora Pinóquio e Gepeto, que conseguiram escapar. E assim Pinóquio e Gepeto voltaram para casa juntos. A fada azul, vendo que Pinóquio havia se arrependido e vendo que ele era um bom menino, sua força, sua coragem, transformou ele num menino de verdade. E assim, quando ele se tornou esse menino de verdade, olha só, ele e sua família, que eram todos que viviam na casa de Gepeto, viveram felizes para sempre. Você já conhecia essa história do Pinóquio? Bem legal. O Pinóquio, ele era um bonequinho de madeira que ganhou vida. E ele fez uma coisa errada. Ele mentiu e se desviou do caminho da escola. Por isso, acabou tendo um castigo. Porém, ele se arrependeu a tempo, conseguiu salvar seu pai Gepeto e ganhou uma recompensa. Ele se tornou um menino de verdade e pôde viver feliz para sempre com sua família. Você sabe me dizer que tipo de texto é esse? É um conto. Olha só, os contos começam com Era uma vez. Eles têm uma narrativa, uma história, personagens, um conflito. Qual é o conflito da história de Pinóquio? Quando ele desaparece, Gepeto sai em busca dele e os dois são engolidos por uma baleia. E quando é o desfecho, que é o finalzinho da história, é quando eles conseguem se salvar. E no final de uma história, de um conto, sempre termina com viveram felizes para sempre. Um conto também tem um espaço, que é o lugar onde ocorre. Essa história, por exemplo, se passa em vários ambientes, na casa de Gepeto, na Ilha dos Prazeres, no mar, dentro do estômago da baleia e de volta à casa de Gepeto. Viram como é legal observar bem direitinho um conto? E agora eu trouxe para vocês algumas partes da nossa história, do nosso conto, que foi Pinóquio. Vamos fazer a leitura junto comigo? Vamos fazer a leitura aqui desse primeiro quadrinho. A fada recompensou Pinóquio por sua bondade e a coragem e o transformou em um menino de verdade. Ele e seu pai foram felizes para sempre. O nariz de Pinóquio crescia a cada mentira que ele contava. Pinóquio encontrou Gepeto, se arrependeu e prometeu que nunca mais iria mentir. Era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Um dia ele resolveu fazer um boneco de madeira que logo teve vida. Olha só, essas frases elas fazem relação com a história do Pinóquio. E eu trouxe também algumas imagens sobre a história. Olha, 4 imagens. Cada uma dessas imagens está ligada a uma dessas partes da história. Vamos fazer a setinha indicando a qual imagem cada parte está relacionada. Primeira imagem aqui. A fada recompensou Pinóquio por sua bondade e a coragem e o transformou em um menino de verdade.
Ele e o seu pai foram felizes para sempre. Olha que a fada fazendo essa transformação, aparecendo para transformar Pinóquio num menino de verdade. Nessa segunda informação, o nariz de Pinóquio crescia a cada mentira que ele contava. Qual é a imagem que Pinóquio está com o nariz crescido? E isso na última lá do canto. Vamos lá ligar? Muito bem. Na terceira informação, Pinóquio encontrou Gepeto, se arrependeu e prometeu que nunca mais iria mentir. Onde Pinóquio está encontrando Gepeto, já com as orelhinhas de burro, depois de ter ido para a Ilha dos Prazeres? Muito bem, nessa primeira imagem. E era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Um dia ele resolveu fazer um boneco de madeira que logo teve vida. Qual é a imagem? A última que está faltando ser relacionada. Muito bem. Vamos colocar em ordem? Considerando a estrutura de um conto. Um conto começa com Era uma vez. Qual é a parte do texto que está iniciada com Era uma vez, para a gente colocar o número 1 para ser o começo do fato, a ordenação da história? É essa aqui que a gente leu por último? Muito bem. Então, é a primeira parte. E depois, o que aconteceu depois? Depois Pinóquio saiu e aí ele começou a mentir. A parte 2. Em seguida, quando ele reencontrou Gepeto e se arrependeu, pediu desculpas e prometeu que jamais iria mentir. A parte 3. E por último, quando a fada recompensa Pinóquio pelo seu bom comportamento. Aqui a parte 4. Vamos ordenar direitinho na página seguinte? Era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Um dia ele resolveu fazer um boneco de madeira que logo teve vida. O nariz de Pinóquio crescia a cada mentira que ele contava. Pinóquio encontrou Gepeto, se arrependeu e prometeu que nunca mais iria mentir. A fada recompensou Pinóquio por sua bondade e a coragem e o transformou em um menino de verdade. Ele e seu pai foram felizes para sempre. Bem legal essa história do Pinóquio, nos passa um ensinamento. Não devemos mentir. Agora eu trouxe para vocês uma análise do nome Pinóquio. Olha só, Pinóquio tem o sonzinho que estamos trabalhando essa semana. É o sonzinho da letra P. Pinóquio. Eu trouxe essas palavras para que a gente faça a leitura e que a gente observe nelas quais são as que têm o sonzinho de P, tá bom? Bicuda, panela, boneca, baleia, Gepeto. Bicuda tem o sonzinho da letra P? Não, não tem o som da letra P. Panela tem? Tem o som da letra P na palavra panela. Boneca tem o som da letra P? Não tem. Baleia tem o som da letra P? Também não. E Gepeto tem o som da letra P? Tem. E onde está localizado o sonzinho da letra P nessas palavras? Vamos lá na palavra panela. E na palavra Gepeto, olha aqui destacado, panela, Gepeto. Muito bem. Agora, vamos treinar um pouco sobre a nossa letra da semana. Isso aqui é um paraquedas. Eu tenho lá, olha, 3 palavras. Vamos fazer a leitura da primeira?
parafuso. Da segunda, para-brisa. E da terceira, paraquedas. Então, essa é a palavra que está identificando o desenho representado, certo? Agora, mais uma vez, fazendo o treinamento da família da letra P. Você sabe o que é isso? Tenho 3 palavras lá. Espátula, esponja e espuma. Qual das 3 palavras identifica o desenho? A primeira, isso, espátula. Vamos lá, crianças, agora relembrando a história que nós ouvimos hoje. Nós ouvimos a história de Gepeto. Vamos formar uma frase dizendo quem, o que e de quê. Vamos lá, quem é aquele personagem? Gepeto. O que ele faz? O que ele fez? Um boneco. E de que ele fez o boneco? De madeira. Olha, vamos fazer a leitura? Gepeto fez um boneco de madeira. Iniciamos a frase com letra maiúscula e ao final, ponto final. Mais uma frase para a gente treinar mais um pouquinho. Quem, o que e de quem. Vamos falar sobre o grilo falante. Quem estamos vendo? O grilo falante. O que o grilo falante é? Era a consciência de quem? De Pinóquio. Vamos fazer a leitura? O grilo falante era a consciência de Pinóquio. Iniciamos a frase com letra maiúscula, colocamos ponto final, nome próprio, letra inicial maiúscula. Olha só, hoje a gente aproveitou bastante a nossa aula. Vimos 2 histórias. Vimos o começo da história, a mentira tem perna curta, amanhã tem mais sobre ela. E vimos também a história de Pinóquio. Produzimos frases e lemos palavras. Eu gostei muito de estar com vocês nesse dia. Eu espero que você tenha aproveitado, gostado das 2 histórias que nós aprendemos, que nós conhecemos hoje. Eu espero que você esteja juntinho de mim aqui amanhã para continuar a história da menina, que era muito mentirosa. Qual o nome dela? Adalgisa. Meus amores, vocês gostaram da nossa história de hoje? Pinóquio era um menino muito levado. Eu espero que você tenha gostado e aprendido que não se deve mentir. Eu aguardo você na nossa aula de amanhã. E não esquece, nós ainda estamos em pandemia. É preciso de todo o cuidado para evitar o coronavírus. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau! Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma manhã, mais uma semana de aula. E eu sou a professora Darlene Glória, que vai conduzir esse momento maravilhoso com vocês com a disciplina de matemática. Hoje, crianças, nós iremos aprender um conteúdo novo, que é conhecendo os dias da semana e os meses do ano. E a nossa data de hoje, só para a gente começar a introduzir o nosso conteúdo, é Teresina, 23 de novembro de 2020, uma segunda-feira. Nosso conteúdo para essa aula de hoje é conhecendo os dias da semana e os meses do ano, que está na nossa unidade 15 do nosso livro IAB de Matemática. A habilidade para esse conteúdo é reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando
necessário. Então, crianças, para essa aula, nós iremos trabalhar sobre o dia da semana e a conhecer também um calendário e para saber o que serve e como utilizar o calendário, tá bom? Vamos lá. Dias da semana. Eu apresento para vocês esse pequeno texto de autoria de Nilson José Machado, que é da editora Scipione, certo? Vamos lá. Domingo é dia de descansar. Segunda-feira, de trabalhar. Assim também é a terça-feira, a quarta, a quinta e a sexta-feira. Depois vem o sábado e um novo domingo. Não é assim, crianças? A nossa rotina, não é assim a nossa vida? Toda vez começa uma semana, passa-se todos esses dias, encerra e começa novamente. Não é assim? E assim vai passando os dias, assim vai passando o quê? As semanas, vai passando os meses e, consequentemente, também vai passando os anos. Tá certo, crianças? Então, hoje, na nossa aula, nós estamos aprendendo a conhecer mais, nesse primeiro momento, os dias da semana. Que é? Quantos dias são? Na escola, a gente trabalhava bastante sobre os dias da semana, falávamos quantos dias da semana tem, nós falávamos o dia da semana, através, você deve estar até lembrando, né, criança, daquele quadro que a gente tinha, que vinha a chamadinha, que dia é hoje, quantos coleguinhas temos hoje. Lembrou daquele ambiente gostoso de sala de aula? Pois é, ele está introduzido aqui, ó, nos dias da semana. E no nosso texto, que é contando os dias, vem falando sobre isso. Fala sobre os dias da semana e que acaba e começa tudo de novo. E agora, crianças, eu pergunto para vocês. No nosso texto, eu apresentei para vocês os dias da semana. Não foi isso? Eu apresentei os dias da semana. E agora, vamos identificar quais são os dias da semana que apresento no nosso texto? Mas, para isso, eu vou fazer uma releitura do nosso texto. Domingo é dia de descansar. Segunda-feira, de trabalhar. Assim também é a terça-feira, a quarta, a quinta e a sexta-feira. Depois vem o sábado e o novo domingo. Não é isso? Nós, eu digo nós porque eu também sou estudante, você daí de casa que está nos acompanhando, que é estudante, tem essa rotina. Ora, trabalha, ora, estuda. E eu digo para vocês, quem disse que trabalhar também não é o mesmo significado de estudar? Porque você aí, criança, que está nos assistindo, o seu trabalho é esse. Compromisso em realizar as atividades propostas pela professora. Compromisso em nos assistir através da TV. Esse é um compromisso. Isso é o seu trabalho de criança, tá certo? Que é estudar. E também aprender tudo o que está sendo proposto para você. Vamos lá. Qual foi o primeiro dia que o meu texto falou? Meu texto falou vários dias da semana. Qual foi o meu primeiro dia da semana que o texto falou? Foi o domingo. Domingo
é dia de descansar. Geralmente, crianças, nós que trabalhamos, nesse caso eu, professora aqui, aproveitamos o domingo realmente para descansar, aproveitar mais a família, não é isso? Você, criança, geralmente no domingo, a mamãe e o papai levam vocês para passear, não é? Nesse período, como estamos vivendo em pandemia, está até um pouquinho escasso esses nossos passeios, mas está sendo para uma boa causa, em prol da nossa saúde e segurança. Vamos lá. Próximo dia da semana que o nosso texto fala é segunda-feira. O próximo dia é segunda-feira, que a gente fala dia de trabalhar, que é o dia quando nós estávamos nos nossos encontros presenciais. Eu, enquanto professora, eu me deslocava da minha casa até meu local de serviço. Então, eu ia trabalhar e você, criança daí de casa, você fazia o quê? Saía da sua casa e ia para a escola estudar. Então, para nós, começávamos aqui segunda-feira, mas na realidade a segunda-feira já é o segundo dia da semana, não é o primeiro. O próximo dia que o nosso texto fala é a terça-feira. E o outro dia é quem? A quarta-feira. Em seguida, a quinta-feira. Seguida, a sexta-feira. Vem quem? O sábado. E mais uma vez, quem vem novamente? O domingo. Porque acabou aqui no sábado e começou no domingo. Então, crianças, olha só. O primeiro dia da semana é quem? O domingo. O último dia da semana é quem? O sábado. Certo? Então, assim, muita gente fala que o primeiro dia da semana é a segunda-feira e tal. Não é, crianças. A segunda-feira é o primeiro dia quando a gente começa a ir trabalhar, a estudar. Mas tem também aqueles casos de pessoas que pode ser até o caso do seu papai, da sua mamãe, que trabalham aos sábados e aos domingos. Então, pela ordem mesmo do nosso calendário, o primeiro dia mesmo para começar é o domingo, certo? Não é a segunda, lembre-se disso. Agora, o que foi que acabamos de fazer? Nós grifamos os dias da semana que aparecem no nosso texto. Agora eu pergunto para vocês, quais os dias da semana que aparecem no texto? Vamos relembrar quais são os dias da semana que aparecem no nosso texto? São domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta. Eu estou apresentando os nomes do jeito que apareceu lá no texto, tá bom, criança? Quinta, sexta-feira, sábado e o domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Até o sábado. Nós contabilizamos quantos dias da semana? 7 dias. Na escola também, crianças, a professora de vocês cantava uma música que dizia assim: 7 dias a semana tem, quando um acaba, logo a outra vem. Não é isso? Então, a semana se resume a isso. Passa-se os 7 dias, quando acaba o último dia da semana, começa-se uma nova semana, porque está vindo a outra semana. Como hoje, ontem foi domingo, hoje é que dia? Segunda-feira. Vamos lá. Responda completando os espaços.
Crianças, letra A. A semana tem dias. Quantos dias a semana tem? Vamos lá, quem é que lembra? 7 dias. Eu até recitei um trechinho da canção que vocês gostam tanto de cantar no nosso ambiente escolar. Letra B. Hoje, o dia da semana é... Eu já falei várias vezes, lá no iníciozinho da nossa aula, foi a primeira coisa que eu disse para vocês. O nosso dia da semana hoje é... Quem é que lembra? O nosso dia é segunda-feira. Então, segunda-feira que está sendo a nossa primeiro dia de aula, porque também tem essa diferença. Geralmente, quando nós estávamos na escola, nós estávamos na escola, íamos sair da nossa casa até a escola nos dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não era isso? Então, nós destinávamos 5 dias da semana para se fazer presente ao ambiente escolar. Nesse ambiente que nós estamos agora, que é aulas virtual, nós também estamos da mesma forma. Só que eu estou do lado de cada telinha e você está aí do outro lado me assistindo. Não mudou. Quer dizer, mudou porque a gente não está tendo esse contato físico. Não é isso? Mas nós estamos tendo esse mesmo contato através das aulas. E as nossas aulas ainda continuam de segunda a sexta. Não, de segunda a sábado, porque nós estamos incrementando o sábado para você, criança, não ficar prejudicado com as aulas. Vamos lá. O é o primeiro dia da semana. Eu acabei de falar, crianças. Qual é o primeiro dia da semana? É a segunda, a terça-feira, a quarta, quinta, sexta, sábado. Será se é o sábado é o primeiro dia da semana? Será se é o sábado? Não, crianças. O meu primeiro dia da semana é o domingo. Então, não se esqueça. O meu primeiro dia da semana é o domingo. Letra D. Os dias da semana que começam com a letra S são... Você, criança esperta que olhou, prestou bastante atenção ao nosso texto e a imagem seguinte que eu apresentei para vocês, deve ter reparado isso aqui. Quais são os dias da semana que começam com a letra S? Você está lembrado? E aí? Lembrou? Vamos ver quais são os dias da semana que começam com a letra S? Olha aí, temos 3 dias da semana que começam com a letra S, que é segunda-feira, sexta-feira e o sábado. Então, temos 3 dias da semana que começam com a letra S. Tá certo? Guarda aí, criança. Segunda, sexta e sábado. E aí eu pergunto para vocês, quais os dias da semana que passam as aulas de matemática na TV? Quais são os dias da semana? E aí, crianças? Sabem? Vamos ver? Estou esperando a resposta. São apenas quantos dias? 3
dias. Vamos ver? Segunda-feira, que é hoje. Próximo dia. Quarta-feira, que vai ser depois de amanhã, que é o nosso próximo encontro. E sexta-feira. Então, crianças, a nossa aula de matemática, ela acontece durante 3 vezes na semana. Na segunda, na quarta e na sexta. Olha aí a importância dos dias na nossa vida. Agora, crianças, nós vamos preencher esse quadro muito significativo, que nos fala o seguinte: ontem, hoje e amanhã. A gente vai aprender a ter noção do que passou, do presente e do futuro. O que passou é o passado, presente, o que está agora, e o futuro ainda do que virá. Vamos ver. Já temos aqui o quadro completo, assim, com alguns nomes. Quais são eles? Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e quinta-feira. Já está aí com esses nomes. Vamos ver. Temos ontem, hoje e amanhã. Atenção. Hoje, exatamente hoje, ó, crianças. Hoje, segunda-feira. O dia da semana hoje é segunda-feira. E ontem, foi que dia da semana? Ontem foi o domingo. O dia da semana ontem, que foi o que passou, foi o domingo. Hoje, segunda-feira. Amanhã, que ainda virá. Amanhã será que dia da semana, crianças? Amanhã será terça-feira. Então, preste atenção nesse quadro. Ontem, domingo. Hoje, segunda-feira. Amanhã, terça-feira. Vamos preencher a nossa segunda lacuna? Ontem, exemplos, esse primeiro quadro aqui, essa primeira coluna é dando dados reais dessa nossa semana. Já essa segunda, não. A nossa segunda já é para vocês terem um pouquinho da noção do ontem, do hoje e do amanhã, tá bom? Vamos lá. Ontem, quarta-feira. Amanhã, qual é o dia que, aliás, ontem, quarta-feira, hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira. O porquê disso? Para vocês terem a noção do que vem depois. Preste atenção aqui, crianças, que esse quadro ele é em forma de sequência. Ontem, domingo. Hoje, segunda-feira. Amanhã, terça-feira. Aí já vem a sequência. Ontem foi uma quarta-feira, que isso é na nossa próxima aula. Uma quarta-feira.